Olá, eu sou Marco Aurélio Dantas, estamos juntos no Seven, este curso de Direito Penal cujo propósito é popularizar o conhecimento e a informação acerca do direito penal. A expressão direito penal logo nos remete à figura da pena. A pena é a consequência jurídica do cometimento de um crime. Ao longo deste curso, nós vamos ter a oportunidade de aprender o que vem a ser este ilícito, que recebe o nome específico de crime, e aprender também acerca do que vem a ser o conceito de pena, a construção da dosimetria da pena, como se define qual a quantidade de pena e que tipo de pena aquele que é o infrator, aquele que praticou o crime, deve receber. Contudo, o meu propósito nesta aula é retroceder com você no tempo, irmos até a antiguidade, para relembrarmos o fato de que onde houve sociedade, ali houve direito. Essa é uma expressão que os estudantes de Direito aprendem no primeiro semestre do curso de Direito, essa expressão latina ubi societate ubi ius. Onde houve sociedade, ali houve também o direito. E a forma mais antiga de direito, a forma mais vetusta de direito é o direito penal. Porque as condutas humanas, elas foram reprimidas de diferentes maneiras pelos indivíduos e pelos seus grupos sociais. E quando nós estudamos culturas como a civilização egípcia, a civilização persa, a civilização babilônica, a civilização hebreia dos judeus, nós vamos perceber que na mais remota antiguidade, lá estava presente o direito penal. Nós tínhamos esses elementos fundamentais em que você tem uma conduta prescrita, um comportamento definido, o qual deve ser observado por todos os indivíduos de uma sociedade, e uma pena relacionada à possibilidade de transgressão desta conduta. Eu tive a oportunidade, na minha dissertação de mestrado na Faculdade de Direito do Recife, de examinar aquilo que, na minha opinião, e naquela tradição mítica dos hebreus, aparece no livro de Gênesis. E ali eu digo que há os elementos fundamentais do direito. Havia uma norma de conduta, e essa norma baseava-se na ideia de que não se deveria comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quem estabeleceu é uma autoridade, essa autoridade aparece como Deus, que definiu que os homens, Adão e Eva, segundo a narrativa de Gênesis, capítulo 2, habitavam o jardim, tinham acesso a todos os frutos do jardim, mas não poderiam comer dos frutos da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aqui a sanção, a pena: se comessem, morreriam. Aqui nós temos os três elementos: a autoridade que estabelece a limitação da liberdade, uma conduta. Esta mesma autoridade, ao estabelecer essa limitação da liberdade à conduta, estabelece também a pena. Essa é uma história que tenta demonstrar como está arraigada na tradição da cultura, da mitologia, dos conceitos humanos, a ideia de pena, a ideia de castigo, a ideia de punição. Essa estrutura começa com a vingança privada. Quando nós voltamos à antiguidade, nós vamos perceber que os indivíduos organizados em famílias, depois organizados na forma de grupos sociais básicos, clãs, lutavam uns contra os outros, mas para constituir a paz entre estas famílias ou grupos, eles estabeleciam normas. E estas normas, ainda que orais, mas depois elas se manifestam como normas escritas, deveriam ser observados por todos, obedecidas essas normas por todos os indivíduos de uma sociedade. Assim, neste período da vingança privada, se alguém transgredisse, o outro grupo poderia punir este que é o transgressor. E isto porque ele desrespeitou a norma. Logo que, junto com este período, sem podermos separar cronologicamente, nós podemos falar da vingança divina. Porque, como eu disse, é muito difícil separar
no passado, até no presente, pode-se dizer, a dimensão religiosa da dimensão jurídica. O direito emerge no ambiente religioso, teológico, e aí nós temos a vingança divina. Quando estudamos, por exemplo, a legislação da Torá, do Pentateuco, os 5 livros da lei hebreia, quando estudamos o Código de Hammurabi, que vigiu em grande medida na antiguidade, a lei de Talião, que era o dente por dente, né? Olho por olho, tudo isso tem a ver com o fato de que transgredir a norma é desobedecer a Deus, é ofender a Deus. E neste período da vingança divina, caberia primeiro ao sacerdote, depois aos reis, exercer a punição, porque aquele que transgrediu a norma ofendeu a Deus, porque essas normas teriam o condão e a origem na vontade dos deuses revelada através dos sacerdotes, e ela começa a ser escrita, e todas essas narrativas trazem textos, são os primeiros textos legais do mundo todo e que remontam a 3.000 anos antes de Cristo, 2.500 anos antes de Cristo. Então, rememorando, vingança privada. Os indivíduos dentro da sociedade estabelecem normas, aquele que transgredir a norma recebe a punição de seus pares. Segundo momento, vingança divina. Nesse segundo momento, há um indivíduo, há um funcionário, há uma pessoa com carismas e poderes especiais para fixar a norma e fixar a pena também. Inicialmente, o sacerdote, depois os reis, que receberiam este poder de Deus para reger as pessoas. No próximo vídeo eu quero falar sobre o terceiro momento muito interessante, que é a vingança pública. Espero encontrar você lá. Não esqueça de compartilhar esse nosso vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e colocar aqui seus comentários.